Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 24 e o versículo 25 também, que diz a palavra do Senhor: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ir ter com eles, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Meus queridos, nesse texto da palavra de Deus, aonde Jesus dá ordem aos discípulos para passarem para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E após Jesus despedir a multidão ali na praia, Jesus sobe ao monte para orar à parte sozinho. E diz a palavra de Deus que o barco dos discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque diz a palavra de Deus que o vento era contrário. E diz a palavra de Deus que quando os discípulos estavam já no meio do mar, eles ficaram parados, eles ficaram estacionados, porque o vento era contrário. As ondas açoitavam o barco, de maneira que impedia de eles prosseguir, impedia de eles avançar, de eles ir adiante e chegar do outro lado. Então perceba, meus irmãos, que os discípulos aqui, eles foram impedidos de ir adiante, de avançar, de prosseguir, chegar do outro lado, por causa do vento. Diz a palavra de Deus que Jesus não estava com eles, Jesus não estava no barco, Jesus não estava ali presente. Jesus havia ficado na praia para despedir a multidão. E quando Jesus despediu a multidão na praia, ele subiu para o monte para orar, particular, sozinho. E quando Jesus estava orando lá no monte, os discípulos estavam parados lá no meio do mar. Então perceba que Jesus não estava no barco com eles. Jesus não estava presente. Eis aí o porquê e a razão do vento conseguir parar o barco dos discípulos. O vento conseguiu parar o barco dos discípulos porque Jesus não estava no barco, porque Jesus não estava ali com eles, porque Jesus não estava presente. Quando Jesus está presente, o vento contrário não te para, a tribulação não te para, o problema não te para, a enfermidade não te para, a perseguição, a calúnia não te para, nada consegue te parar, porque Jesus está presente no barco. E quando ele está no barco, a direção é dele, o controle é dele, é ele quem leva, é ele quem conduz. E quando a direção é dele, você está guardado, você está seguro, você está protegido, porque na tua vida quem manda é ele, quem faz é ele, quem opera é ele, e quando ele opera, ninguém pode impedir. Então toma posse desta palavra, fique com esta palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.